Você pode estar buscando Jesus pelo motivo errado. E aí, ele não te escuta, ele não te ouve. Ou então, pode ser ainda pior, quando ele te escuta, é uma punição ainda pior. Bom dia, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente continua o nosso devocional aqui agora em Lucas. Lucas 9, lembra? Jesus multiplica os pães. Eu vou fazer Vou voltar um pouquinho, e aí depois eu li semana passada para vocês a história da multiplicação dos pães. E aí, mas no meio dessa história, a gente tem um tema aqui muito interessante. Quer ver? Vamos lá. Lucas 9, 7. O governante Herodes soube de tudo que se passava e ficou perplexo. Que passava o quê? Os milagres que Jesus estava fazendo. Porque alguns diziam, João ressuscitou dos mortos, outros afirmavam, Elias apareceu, e outros ainda diziam, um dos antigos profetas reviveu. Herodes, porém, disse, mandei decapitar João. Quem é este? Quem é ele? Essa é a pergunta de João. Quem é Jesus? E aí tem a história da multiplicação dos pães e dos peixes. Verso 18, o mesmo tema. Quem é Jesus? Estando a orar apenas com os discípulos, ele lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, uns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros, um dos antigos profetas que reviveu. Então lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então respondeu, o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, ordenou que não contasse isso a ninguém. E por aí vai. Tá vendo? Herodes perguntou, quem é Jesus? Jesus perguntou aos discípulos, quem dizem que eu sou? E é interessante aqui, a gente tem uma coisa muito interessante aqui. Essa multidão não sabia quem era Jesus, estava completamente perdida. Porque a vida eterna é que te conheçam, a Jesus Cristo a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus. E essa multidão não conhecia. Que coisa interessante, essa multidão é frenética na busca por Jesus, frenética. Marcos e João nos dão outros detalhes dessa mesma história aqui. A multidão soube que Jesus estava em Betesda e a multidão foi lá. A multidão não dava descanso. Lá em Marcos 6, descreve a mesma história, e o verso 31 diz que Jesus não tinha nem tempo para comer. Esse é o contexto aqui dessa história, tá? Da multiplicação dos pães e essas perguntas aqui sobre quem é Jesus. Jesus estava tão atarefado porque as multidões o buscavam freneticamente que nem tempo para comer ele tinha. Aqui em Marcos, o que a gente tem é o seguinte, aqui em Lucas, o que a gente tem é o seguinte, antes da multiplicação dos pães. Jesus havia enviado os discípulos para pregar, os discípulos retornam e Jesus vai com os discípulos para um lugar solitário. Mas, e aí Marcos 6,33, muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-o, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Os discípulos estão cansados, Jesus quer se retirar à parte com eles, mas diz o texto que a multidão não dava trégua. A multidão era desesperada para estar com Jesus. A ponto de eles notaram para onde Jesus ia, eles chegaram primeiro. E o texto diz que eles foram de todas as cidades correndo. O que denota o tamanho da intensidade, não é? Uma multidão fervorosa, mesmo assim perdida. Tá vendo como que isso existe muitas vezes? Tá vendo? A pessoa tá ali aparentemente fervorosa, buscando a Jesus, e está perdida. E está perdida. É essa mesma multidão aqui fervorosa que lá na frente pediu a morte de Jesus, crucifica-o. Essa multidão que não conhecia. Herodes também diz o texto, na versão revista atualizada, contando essa mesma história, diz assim, que ele se esforçava para ver Jesus. Tá vendo que coisa interessante? Ele se esforça para ver Jesus, a multidão também se esforçou muito, e mesmo assim estava completamente perdida. Jesus, em João, a gente lê que Jesus diz assim para aquela multidão, vocês vieram por conta dos pães, não é por conta dos milagres que eu operei, que provam que eu sou o Messias, não. Vocês são guiados pelo estômago. Amanhã eu vou falar um pouco sobre Herodes, mas hoje eu vou falar sobre a multidão. Vocês só estão aqui por conta do pão. Vocês só querem o pão. Eu não sou um fim para vocês. Eu sou um meio para que vocês adquiram alguma coisa. Isso é uma coisa muito forte. Quando a gente não busca Jesus pelo motivo correto. De forma alguma eu estou dizendo que a gente não pode orar pelo pão de cada dia. Jesus ordenou que orássemos assim. A questão são as pessoas que usam apenas Jesus para realizar os seus sonhos. Eles não querem Jesus de verdade. E está carregado de gente assim. Aqui, uma multidão estava assim.
o princípio básico da busca a Deus é: a busca a Deus é um fim em si mesmo. Nós não o buscamos como um meio para alguma coisa. Jesus é o fim, ele é o objetivo da existência humana. O objetivo é conhecer Jesus, é saber quem ele é. Esse é o objetivo da existência. Esse é o objetivo da vida humana. Gozá-lo para sempre, diz a Confissão de Westminster. Qual é o fim principal do homem? Conhecer a Deus, buscá-lo, gozá-lo, desfrutar dele. É o que não havia aqui nessa multidão. É óbvio, nós oramos pela nossa casa, nós oramos pela nossa família. Uma boa definição seria de Sadraque, Mesaque e Abednego, lembra? O rei fala, vou jogar vocês na fornalha. E ele diz, amém, se Deus quiser nos livrar, tá certo. Se Deus quiser não nos livrar, tá certo também. Eles entendiam que eles buscavam a Deus porque Deus era a verdade. Se eles fossem queimados, isso não anulava o fato de que Deus é a verdade, de que o Deus que eles serviam era o Deus vivo, o único Deus. É o que eu e você devemos nos entender. Todos os dias devemos orar pelo emprego. Eu oro todos os dias para que Deus abençoe minha casa, financeiramente, abençoe minha igreja, abençoe financeiramente. Então não é pecado, tá na oração que Jesus ensinou do Pai Nosso, orar pelo pão nosso. Mas a gente tem que ter essa consciência de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se Deus não der o pão, isso não anula o fato de que Jesus morreu na sexta e ressuscitou no domingo e está sentado à destra do Pai. Se eu perder os meus filhos, isso não anula o fato de que Jesus é Deus. Se as coisas estiverem difíceis, isso não anula o fato de que Jesus é Deus. Se Jesus me falar, não quero fazer isso. Não vou fazer isso na sua vida. Como ele falou, por exemplo, para Moisés, não, você não vai entrar em Canaã. Você vai ver, mas não vai entrar. Como ele falou para Davi, você não vai construir o templo, sua mão está suja. Eu quero que seu filho construa. Não anula os nãos de Deus. Deus não realizar os nossos sonhos não anula o fato de que ele é Deus. De que nós o servimos. Este é o preceito da fé cristã. Lembra lá? Quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a cruz. Esse é o preceito da fé cristã. De busca a Deus por busca a Deus. Não o buscamos por outra coisa. Ele é o objetivo da existência humana. Esse é o pensamento do cristão. É isso que o cristão entende. É isso. Então, por exemplo, a gente tem uma notícia ruim, Bolsonaro inelegível. Não estou nem entrando no mérito aqui se o Bolsonaro é bom ou não, mas do tamanho do absurdo disso. Uma injustiça. Um cara condenado com 300 mil provas é elegível. Se candidatou e ganhou. Não cometeu nenhum crime, o Bolsonaro. O crime de duvidar das urnas. Não pode mais se candidatar. É óbvio que é um absurdo, independentemente de gostar ou não gostar do Bolsonaro. As pessoas, então, elas veem essas coisas, elas, meu Deus, ficam desanimadas. E eu falei um pouco disso num videozinho que eu fiz na sexta-feira. Não, a justiça, ela é uma espécie de fim em si mesmo também. A gente faz o que é certo, mesmo que ao nosso redor os ladrões estejam sendo recompensados. Então, o objetivo da existência é praticar o bem, é buscar a Deus, mesmo que a gente não tenha resultado nenhum. Nenhum. Esse é o objetivo da existência, fazer o que é correto. Fazer o que é certo, servir a Deus. Esse é o objetivo. É por isso que nós vamos atrás de Jesus. E, óbvio, oramos para que Ele nos abençoe. Cremos que Ele pode fazer milagres. Como cremos. Mas, independentemente disso, a gente tem que se lembrar. Havia uma multidão frenética, intensa na busca por Jesus, mas era por pão só. Não o conhecia. Não o conhecia. Então não adiantava nada. Que a gente se lembre disso. O nosso objetivo maior, o nosso objetivo em buscar a Deus é porque Ele é Deus, é simples assim. Ele é a verdade. É como Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas se vocês têm que parar com isso. Se vocês não adorarem essa imagem aqui, nós vamos lançar vocês ali na fornalha. E aí eles dizem, olha, o fato de nós morrermos na fornalha não anula o fato de que isso aqui é uma mentira. É por isso que a gente vive. É por isso, é pela verdade que Jesus é Deus. Senhor Deus e Pai, agradecemos a Ti por mais um dia, bendizemos o Teu santo nome, mais uma semana que começa, nos lembrando, o Senhor é a razão da nossa existência. E nós vivemos para Ti. Nós não temos como alvo o conforto, as benesses financeiras.
Nós oramos para que o Senhor nos abençoe. Mas por algum motivo, o Senhor disser não. Nós diremos, bendito seja o Senhor. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o Senhor. O Senhor é a razão da nossa existência. Nos dê força mais uma semana e nos enche do Senhor. Enche a nossa alma do Senhor, ó Deus. E aí, não passaremos fome. Não andaremos como estes ímpios que andam apenas em busca das coisas terrenas. Oh não, alimenta a nossa alma, satisfaz a nossa alma, como o Senhor prometeu à mulher samaritana. Se você beber de mim, eu vou ser dentro de você uma fonte. Oh Deus, faz isso em nós. Faz isso em nós. Seja essa fonte inesgotável que satisfaz a nossa alma, para que não venhamos ser como os homens deste mundo, que estão em busca de migalhas. Nós oramos em nome de Jesus. Essa ilustração não, essa promessa de Jesus para a mulher samaritana. Se você beber dessa água, você vai ter sede, mas se beber de mim, eu vou ser uma fonte. É isso. Eu já falei, vou repetir. Ansiedade, problemas sexuais, como que isso tem a ver com falta de satisfação em Cristo? Eu vou falar disso, eu falo disso no meu curso A Culpa é do Meu Corpo, vou falar sobre isso, como que isso se aplica também nas questões sexuais, no meu curso sobre sexualidade. Me acompanhe. Deus abençoe, até a próxima.